Olá! Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira investigação histórica, sabe? Sobre uma das figuras mais influentes de todos os tempos. A gente vai usar fatos, evidências e, claro, um bom trabalho de detetive para explorar quem foi o Jesus histórico. E olha só, a gente já começa com a pergunta que está no centro de tudo, né? O grande mistério a ser resolvido. Será que Jesus foi uma pessoa real ou é só uma história? Essa é uma dúvida que muita gente tem e é exatamente por aí que a nossa jornada começa. Então, vamos mergulhar nisso. Uma coisa que é super importante entender é o seguinte: questionar figuras históricas, e isso inclui Jesus, não tem nada a ver com falta de fé. Muito pelo contrário, na verdade é um sinal de curiosidade, de pensamento crítico. É isso que move a gente a querer saber mais, a conhecer de verdade. É isso aí. É exatamente essa pegada que a gente vai ter aqui. Pensa na gente como detetives históricos, tá? A missão é examinar as pistas, analisar as fontes e, bom, seguir as evidências não importa para onde elas apontem. A ideia aqui é investigar de verdade, não só aceitar as coisas como elas são. E esse é o princípio que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Sabe, as perguntas honestas, elas não enfraquecem a fé. Pelo contrário, elas fortalecem. Porque aí a compreensão se torna algo genuíno, algo que foi pensado e não só repetido. Para a gente conseguir resolver esse mistério, não dá para sair atirando para todo lado, né? A gente precisa de um plano. E nós vamos usar um método bem estruturado, um método específico, muito parecido com o que historiadores e investigadores de verdade usam para desvendar os segredos do passado. Dá uma olhada no nosso plano de ação. É uma jornada em 3 passos, bem simples. A gente começa com aquela curiosidade básica, depois parte para a investigação para valer e, no final, a gente chega num entendimento mais profundo de como todas as peças se encaixam. E os 3 passos são esses aqui. Primeiro, o maravilhar-se, que nada mais é do que fazer perguntas, ter curiosidade. Depois, o descobrir. É aqui que a gente vira detetive e vai atrás das pistas. E por último, o conectar, que é quando a gente pega tudo o que aprendeu e tenta entender o quadro geral. Simples, né? Mas muito poderoso. Beleza, agora que a gente já tem o nosso método, o plano de ação, está na hora de ver quais ferramentas a gente tem na mão. Porque todo bom detetive precisa do seu kit, certo? E o nosso kit, no caso, é recheado de vários tipos de evidências históricas. Isso aí! Bora abrir esse kit forense e ver o que tem dentro. A gente não vai achar impressões digitais aqui, claro, mas vamos encontrar algo tão valioso quanto documentos antigos, relatos de pessoas da época e, o principal, o poder do nosso próprio raciocínio. A primeira ferramenta, e talvez a mais direta de todas, são os relatos de testemunhas oculares. Pensa só, é como ter alguém que estava lá, na cena do crime, contando exatamente o que viu. Em uma investigação histórica, isso aí vale ouro. Logo depois, a gente tem as cartas e as biografias antigas. Esses documentos são importantíssimos porque eles dão detalhes e contexto que a gente não teria de outra forma. São tipo os diários e os registros da época, sabe? Ajudam a gente a entrar na cabeça das pessoas e entender como elas viviam. E agora, talvez a ferramenta mais importante de todas, a nossa própria capacidade de investigar e de raciocinar. Um bom detetive faz o quê? Ele compara as fontes, ele questiona absolutamente tudo e usa a lógica para ir montando o quebra-cabeça. Essa, com certeza, é a nossa ferramenta principal. Então, beleza. Com o método definido e as ferramentas na mão, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos começar a examinar as evidências concretas que existem sobre a figura histórica de Jesus. Olha, as principais fontes biográficas que a gente tem na mão são os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles foram escritos por gente que ou conheceu Jesus pessoalmente, ou que foi lá e entrevistou quem viu tudo de perto. É quase como se um biógrafo passasse anos seguindo alguém, anotando tudo, para depois escrever um livro. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Porque um bom detetive sempre vai querer checar as fontes. E as fontes não cristãs? O que as pessoas que estavam de fora desse círculo, que não eram seguidores, o que elas diziam sobre Jesus? E olha, o registro histórico tem umas respostas bem fortes para isso. A gente tem, por exemplo, os escritos de Flávio Joséfo, que era um historiador judeu super respeitado. Tem também Tácito, um dos maiores historiadores de Roma. E até mesmo Plínio o Jovem, que era um governador romano, escrevendo para o próprio imperador. O mais incrível, nenhum deles era cristão. E mesmo assim, todos eles, de forma independente, confirmam que Jesus e seus seguidores existiram. E esse é o ponto-chave. Pensa bem. Esses historiadores não eram cristãos. Alguns deles até olhavam com desconfiança para todo aquele movimento. Eles não tinham motivo sequer para inventar a figura de Jesus.
Eles estavam só fazendo o trabalho deles, registrando a história, os eventos e as pessoas da sua época. E é por isso que o relato deles tem um peso histórico gigantesco. Ok, então, com a existência histórica bem estabelecida, a investigação agora leva a gente para uma outra pergunta. Talvez afinal, por que isso ainda importa? Por que um caso de 2000 anos atrás ainda é tão relevante hoje em dia? Qual foi o real impacto dessa figura ao longo do tempo? Bom, para começar, o impacto dessa pessoa, cuja existência a gente acabou de investigar, ecoa há mais de 2000 anos. Pensa só, do jeito que a gente marca o tempo no calendário, até as bases de culturas inteiras, a influência dele está numa escala que pouquíssimas figuras na história sequer chegaram perto. E não é só coisa do passado. Hoje, bilhões, com o B, bilhões de pessoas no mundo inteiro continuam seguindo os ensinamentos ligados a Jesus. É um número impressionante, que mostra um impacto que vai muito além de tempo ou de lugar. E esse impacto não é só nos números ou só espiritual, não. O legado concreto, o que a gente pode ver e tocar, é imenso. A inspiração que veio da vida e dos ensinamentos de Jesus levou à criação de incontáveis hospitais, escolas, organizações de caridade globais que ajudam gente de todas as crenças no mundo todo. No fim das contas, o que essa análise faz é entregar o método e as ferramentas de um detetive. As evidências estão aí, na mesa. A pergunta final, então, não é só sobre o que a gente descobriu aqui, mas sim, com essas ferramentas em mãos, o que mais pode ser descoberto. A investigação, essa, nunca termina.